Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom saber que você está aí, é por isso que eu te digo bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Gente de Fé, onde a cada semana nós temos a graça de podermos desfrutar das maravilhas que Deus realiza na vida das pessoas. É claro que esse programa, ele tem a intenção de mostrar para cada um de nós que o caminho com Deus é sempre, sim, um caminho que nos leva à ressurreição. Mas como o próprio Senhor viveu, antes de chegar na ressurreição, é preciso passar pelas cruzes da vida. Por isso, puxe a sua cadeira, sinta-se à vontade. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. E hoje tenho a alegria de trazer aqui o Wilbert, isso? Welbert, mais conhecido como Betinho. Eu vou te chamar de Betinho, porque vai que eu confundo teu nome de novo no ar assim, fica feio. Bem-vindo, Betinho. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de tudo, eu já vou dar o desconto, porque o padre Roger Luiz só me chama de Wilbert. Então deve ser porque lá em Cachoeira Paulista, Sim. Principalmente no acampamento PHN. Já estou na comunidade há 22 anos e eu não sei quem é esse Wilber, que o povo grita. Então, você que é PHN já de acampamentos de 22 anos atrás, não sei nem se você era nascido, né? O Cezão não era já nascido, não, Cezão? Você não era nascido nessa época, não, né? Então é o Welbert. Welbert. Betinho fica mais fácil. Muito bom. Bem-vindo, Betinho. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse programa maravilhoso que tem retratado a história de vida, cada uma mais linda que a outra aqui, e que tem sido um verdadeiro alimento espiritual para muitas pessoas. E já há algum tempo eu tinha no coração o desejo de estar aqui, para também contribuir com aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida durante esse tempo, esse processo todo aí. Que maravilha. Você tem quantos anos, Betinho? Hoje eu tenho 47 anos de idade. 47 anos, casado. Casado, tenho 3 filhos. O Juan Pablo com 16, o Miguel hoje com 14 e o David com 8 anos de idade. Olha que coisa boa. Casados há quantos anos? Casados há quanto tempo vocês? Eu estou completando este ano 20 anos de casado. 20 anos de casado. Deus seja louvado. Você mora onde? Moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sete Lagoas, Minas Gerais. Meu grande abraço a todos os mineiros. E Sete Lagoas é cidade de um padre da Canção Nova, Padre Márcio, Márcio Leandro, né? Porque tem 2 Márcios, Padre Márcio Leandro, é de Sete Lagoas, né? Eu tive a graça de ser formador dele na época em que ele estava no seminário ainda, e quando você falou Sete Lagoas, eu lembrei, padre, chamava, né? Márcio Leandro, mas hoje é Padre Márcio Leandro, que, se eu não me engano, ele está na missão de Lorena, da Canção Nova em Lorena. Muito bem, Betinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, mas antes mesmo de falar daquilo como você mesmo mencionou, das coisas, das marcas de Deus, né? Você hoje tem uma missão, né? Uma comunidade chamada Marca. Isso mesmo. Com 2 Cs. Isso mesmo. O que é essa comunidade? O que ela trabalha com o que especificamente? Então, Marca é uma sigla, M-A-R-C-C-A, Marca. Significa Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. Então, no nosso nome já está o nosso carisma. É uma missão de avivamento e redenção. A gente crê que não existe avivamento sem redenção. Sim. E não existe redenção sem avivamento. Quando nós olhamos à luz das Sagradas Escrituras, a gente percebe que, para que acontecesse o fenômeno de Atos 2, alguém precisou pagar o preço na cruz. E quando acontece o fenômeno de Atos 2, foi justamente no momento em que os discípulos estavam com medo, fugindo, né, por causa da perseguição. E aquele avivamento de Atos 2 fez com que eles colocassem a vida deles a prêmio, a cabeça deles a prêmio. Então, o avivamento gerou a redenção na vida deles. Então, com isso, a gente entende que Deus nos chamou nesse tempo
de maneira espiritual para dar vida a realidades mortas. Então, nós fazemos um trabalho missionário nas ruas, nos sistemas carcerários, presídios masculinos, femininos, crianças e adolescentes, sistemas carcerários de diversas formas, né? Cada lugar tem uma realidade. A gente atua em todos e temos casa de recuperação também para dependente químico, onde nós fazemos esse trabalho bem direto com esses irmãos em situação. Isso tudo em Sete Lagoas ou existe outros lugares? Que Em Sete Lagoas e Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Quanto tempo de fundação? 10 anos. 10 anos. Né? E se a pessoa quiser entrar em contato, como é que, por onde ela entra, para saber um pouquinho mais sobre isso, basta entrar nas redes sociais? Exatamente, nas redes sociais, principalmente no Instagram da Comunidade Marca. É Comunidade Marca com 2 Cs. Com 2 Cs. Isso, a gente acolhe pessoas do Brasil inteiro que tiver necessidade, né, de recuperar da dependência. É um trabalho totalmente voluntário, não cobramos nada. A única exigência é que o irmão aceite mudar de vida. Então está aqui embaixo, né, aqui, então @comunidade marca, né, vamos falar assim, 2 Cs. Então @comunidade marca pelo Instagram de modo especial. Se você está precisando disso, basta entrar em contato. Mas também se você, com todo o respeito, a Sua Excelência, Senhor Bispo, se o senhor estiver assistindo e quiser também levar para a sua diocese, ou até mesmo padre, né? Então hoje a comunidade com 10 anos, ela está em Sete Lagoas e Belo Horizonte, com certeza, com o aval dos nossos pastores. Então se alguém também quiser levar para a sua diocese, para a sua paróquia, enfim, basta também entrar em contato que vocês estão abertos e dispostos a fazer isso a serviço da igreja. Exatamente. Nosso bispo nos acompanha muito de perto, inclusive. Quero mandar um abraço para ele, Dom Francisco Cota, bispo diocesano de Sete Lagoas, que tem sido um pastor, um pai bem presente e acompanhado o nosso trabalho de forma bem pontual. E isso tem nos dado muita sustentabilidade para fazer tudo. Que bom. Deus seja louvado. Falamos da comunidade, até para que você possa entender um pouquinho do porquê desta comunidade e assim podermos falar no segundo bloco de uma forma mais aprofundada da missão, né, dessa comunidade e do Betinho. Mas nem sempre foi assim, né, Betinho? Verdade. A gente vai aprendendo na caminhada, padre, que de fato Deus, de todo mal, ele tira algo muito bom. Basta olharmos para o pecado de Adão. Foi uma tragédia e que Deus transforma tudo em vida eterna. Nada pior do que o pecado de Adão, para destruir tudo, e o próprio Deus vem e refaz tudo. Então a gente percebe que existe um propósito de Deus para todas as coisas. Nada está perdido em Deus, nada. Sempre Ele vai nos ajudar, nos auxiliar. Então, por mais difícil que seja a situação de alguém, quando essa pessoa resolve buscar em Deus, ela vai encontrar respostas e vai encontrar sentido para tudo. Mesmo uma vida que foi inteiramente... Porque muitas pessoas olham para a realidade delas e pensam assim, a minha vida não tem jeito, nunca foi bom para mim. Desde quando eu me entendo por gente, eu só sofri. Mas tem jeito e tem sentido tudo. Eu entendo que o Salmo diz assim, antes que Deus me colocasse no ventre de minha mãe, Ele escreveu sobre todos os meus dias.
Antes que Deus te colocasse no ventre da sua mãe, Ele escreveu sobre todos os seus dias. Isso significa que há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus na vida de todos nós. Porém, não significa que, tendo Deus escrito tudo sobre nós, que aquilo vai acontecer. Não é garantia. Por quê? Porque nós corremos o risco de desviarmos do propósito, que é o que acontece com Adão. Deus tinha um plano, um propósito para a vida de Adão, e Adão acabou se desviando por causa do pecado. Assim aconteceu comigo. Na minha adolescência para a juventude, eu muito cedo conheci o mundo do alcoolismo, das drogas, e isso para mim foi um mal muito grande. Talvez na fase mais importante da vida, na formação de um ser humano, eu fiquei muito solto. E por causa disso, acabei conhecendo as drogas, né, o mundo do alcoolismo e da criminalidade. Quando você fala muito solto, o que você quer dizer com isso? Então, eu ser o filho mais velho, né, eu era o irmão, sempre fui aquela pessoa referência na minha casa com os meus irmãos, porque meus pais saíam para trabalhar, eu tinha que fazer comida, eu tive que aprender tudo muito cedo. E graças a Deus eu sempre fui muito responsável. Assim, eu fui educado assim, com essa responsabilidade. Só que eu penso hoje, fazendo uma análise sobre a história da minha vida, eu penso que esse excesso de confiança que os meus pais tinham em mim, e por causa disso eles me deixaram muito solto, muito à vontade para decidir. Eu saía para lugares sozinho com 11 anos de idade. Né? Então eu fiquei muito solto nesse sentido. Só que com cabeça de uma criança de 11 anos de idade, muito vulnerável a tudo. Seus pais confiavam em você, mas você não tinha maturidade para assumir essa confiança que eles tinham em você. Perfeito, essa é a análise mais perfeita. Porque eu vim de berço católico. Sim. Meus pais me educaram na fé católica, porém, assim, nós éramos uma família católica que não tinha aquele compromisso com os sacramentos. Era mais que como que por obrigação, batiza e crisma. Na época a gente crismava criança, eu crismei criança. Né? Então, era para cumprir os preceitos. Sim. Como se fosse uma carteirinha de vacinação. Batismo, primeira Eucaristia, crisma, né? Então você tem ali aquela carteirinha preenchida, né? Mas aí a vivência não existia. Mas os valores, os conceitos, isso tudo era passado. Isso tudo você tinha de berço. Né? Mesmo que não tivesse uma vivência dentro da igreja, mas era aquela coisa, os seus pais traziam aquilo que eles aprendiam de uma maneira ou outra, eles traziam para o conceito, como conceito para vocês, né? Você é filho de com quantos irmãos? Nós somos 6, 3 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. E mesmo assim, nesse processo todo, você sendo mais velho, te deram muita corda e você foi embora com essa corda. Foi embora. A corda que pode ser um ponto de limite, né? Tipo, até aqui eu vou, mas a corda que também pode ser uma corda no pescoço. Exatamente. E foi o que te aconteceu, então. Sim, e é tão verdade isso que o senhor falou, que isso acontece com muitas famílias. Sim. Muitas famílias que têm valores e até não existe caso de dependência de vício dentro da família. Então, quando os pais se atinam para a realidade, nossa, onde meu filho está? Às vezes pode ser tarde. Aí ele vem puxar a rédea. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a ser mais cobrado. Mas nem sempre vai ser a solução. Né? Porque o jovem, principalmente, ele já está seduzido por tudo aquilo. Porque é uma sedução muito forte, é uma tentação muito grande, a todo instante.
e abre um mundo de possibilidades para o jovem, uma vida no álcool, na droga, no crime. Você começou a sair, você disse que você tinha liberdade de ir e vir com 11 anos de idade. Mas este mundo, digamos assim, o submundo, né, das drogas, do crime, do álcool, você conheceu com quanto? Ou você entrou de cabeça? Você tinha que idade, mais ou menos? 14 anos, mais ou menos. 14 anos. Adolescente. 14, adolescente. Com 14 anos. Aí eu me entreguei, assim, com tudo, muita coisa. Seus pais sabiam? Sim, não. Desde o começo? Não. Naquela época a gente velava o máximo possível. E... Nem seus irmãos? Não. Me via, né? Aquele estado ali, tipo assim, a gente sempre jogava tudo para bebida, né? Tu bebeu demais. Mas não era só bebida, era tudo, né? Assim, a sensação que dá é que eles sabiam, mas como se eu não quero saber. Não quero saber. Não quero saber que isso está acontecendo. Vai ser muito decepcionante. Hoje não. Hoje mudou muito o perfil do dependente químico. Hoje em dia ficou uma coisa muito escancarada. Até para a casa de recuperação mudou. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de internar os parentes nas nossas casas de recuperação. Hoje não. Hoje a pessoa vai e já avisa para todo mundo. Então mudou muito, né, nesse sentido o perfil. É quase que essa mudança eu vejo assim, porque eu também lido com pessoas que chegam. Hoje eu sou pároco de uma paróquia. Esses dias mesmo chegou uma senhora desesperada que há 30 anos ela luta contra o alcoolismo do marido. Eu vejo que esse escancarar de você falar assim, não é velada, meu filho está lá mesmo, eu acho que é até um grito de socorro. Né? É um grito de socorro porque a pessoa às vezes sozinha não aguenta, e não aguenta esconder como antes era. Né? Hoje a coisa ela ficou tão assim, exagerada de uma tal maneira que a pessoa realmente ela se expõe a determinadas coisas, como essa senhora que foi se expor. Ela disse que já fez até muitas loucuras, ela já brigou com gente no bar, ela fez inúmeras loucuras, mas é justamente um pedido de socorro porque a pessoa já não aguenta mais. Porque, pelo menos, a pessoa que lida com um alcoólatra, um dependente químico, ela também adoece. Sim. Na verdade, um dependente químico, ele atinge em média 40 pessoas em torno dele. É impressionante. E todo mundo fica doente com ele. Sim. As pessoas que amam, que convivem, elas acabam adoecendo. E tem casos que a mãe, o pai adoece até mais do que o próprio dependente. Depois, se a pessoa, né, se o dependente ele consegue sair, como é seu caso, como tantos outros, graças a Deus, quem cuidou depois é que vai precisar de auxílio psiquiátrico, auxílio psicológico, remédio e tantas coisas. Isso você ficou nessa vida, Betinho, até onde isso te levou? Você foi até o fundo do poço, porque com droga, com álcool, com crime, você foi, com certeza, até o fundo do poço. Sim. Isso te levou para onde? O fundo do poço ele é muito pessoal para cada um, né? Sim. E chega um momento que você... O meu fato, assim, o fato que marcou foi que eu, naquele estado que eu estava, a minha mãe percebendo que eu estava... Ela até usou uma expressão muito interessante. Ela disse, para mim você está exagerado. Nunca esqueço dessa fala da minha mãe. Que era todo dia. Teve dias que eu sumi. Hoje é uma coisa comum. O filho some e os pais, vai aparecer. Não, aquela época eu sumi 4 dias, que foi um desespero total. No bairro, parou todo mundo. Minha mãe em grupo anti-sequestro, polícia atrás de mim e eu na rua. Então, minha mãe percebendo que eu estava muito envolvido naquela vida, um dia ela falou, você precisa ir num grupo de oração. E começou a insistir. Então, eu, para agradá-la, acabei indo. Só que confesso que não gostei. A minha experiência foi péssima na primeira noite do grupo de oração.
Achei muito ruim. Não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha na minha cabeça com a Igreja Católica, que eu conheci lá atrás. Né? Eu falei, isso aí não tem nada de Igreja Católica, está tudo desvirtuado, foi uma experiência péssima. Só que nesse intervalo, eu comecei a ser ameaçado de morte. Entendi. E eu tinha que resolver uma situação dentro de 15 dias. Dívida? Dívida. Eu precisava resolver essa situação. E eu tinha certeza que se eu não resolvesse, eu seria executado. Mas eu lembro que a minha mãe, numa certa ocasião, ela tinha me feito uma proposta para eu ir para uma fazenda, num lugar escondido. Não era uma fazenda de recuperação, era uma fazenda de um conhecido. Ela queria que eu ficasse lá para mim, pelo menos, amenizar um pouco aquela dependência, né? E nesse intervalo eu falei, eu vou para lá agora eu quero esconder, porque eu não tinha o que fazer. Aí foi quando eu voltei para o grupo de oração. Numa terça-feira, o Espírito Santo me acordou, me instigando aí ao grupo de oração. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, porque no dia a gente não sabe nada, não entende nada, mas hoje eu entendo que era a voz de Deus falando comigo. Eu fui. E naquele dia, Deus usou todo mundo que estava ali para falar comigo. Foram palavras de profecias que às vezes quem nos assiste vai falar, não, isso é espiritualizado demais que esse menino está falando, mas quem já viveu isso que eu vivi vai saber perfeitamente o que eu estou falando. Até hoje eu me emociono porque foi muito forte. Ninguém me conhecia ali, eu fui escondido. Naquela noite eu nem queria que ninguém soubesse que eu estava indo para a igreja. Naquela noite Deus usou de um senhor que eu nunca tinha visto na minha vida e ele falou, tem alguém aqui que está sofrendo uma perseguição muito grande na vida financeira. Eu imaginava quem era essa pessoa e à medida que ele foi falando, a coisa foi afunilando e eu fui entendendo que era para mim. É para mim, sou eu. A princípio eu achava que era todo mundo, menos eu. E depois ele disse, olha, você está sendo até ameaçado de morte. Deus está revelando que essa pessoa está sendo até ameaçada de morte. Tinha muita gente no grupo. E eu sentado lá atrás, no último banco. E por fim ele disse, hoje você veio porque o Espírito Santo te acordou, gritando aos seus ouvidos, instigou você o dia inteiro e você dizia que não viria e na última hora você veio até por medo, que era tudo que eu tinha vivenciado. No programa PHN eu conto meu testemunho completo. Lá eu falo tudo. Então, ali a ficha caiu. Falei, sou eu. E ali eu lembro que o José Roberto, é o nome desse senhor, ele pediu que todas as pessoas se ajoelhassem, todo mundo, ele foi muito feliz. E eu me ajoelhei ali já de coração quebrantado. As lágrimas vieram e eu chorei muito, muito, muito. Um filme na minha cabeça daquilo que eu fazia comigo, que eu estava fazendo com outros irmãos. É muita coisa que eu fui vivenciando ali. E, ao mesmo tempo, um arrependimento profundo. E um desejo muito grande de fazer tudo diferente. Eu lembro que ali, ajoelhado, eu fiz um compromisso com Deus. E eu disse para Deus assim, Padre, se até aqui eu tenho usado os meus membros, tudo que Deus me concedeu para praticar a iniquidade, o mal, para o pecado, a partir de hoje eu vou usar os meus membros, tudo que Deus me deu, para fazer a obra dele acontecer. Eu falo que naquela noite de terça-feira eu me ajoelhei um jovem, mas quando eu levantei de outro, transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus seja louvado. Nós vamos para um rápido intervalo, Betinho, mas eu gosto sempre de fazer as pessoas pensar, e essa frase que você rezou ali, com certeza pode mexer com você agora. Como você tem usado seus membros? Para quem você tem doado aquilo que Deus te deu? Muitas vezes a gente fica sem noção porque a gente quer prazer, e aqui eu não falo somente o prazer sexual, porque a gente às vezes
dentro de um contexto religioso, a gente acha que o prazer é somente o sexual. Não é. A droga é um prazer, senão ninguém também teria. A bebida é um prazer também, senão ninguém iria, e assim sucessivamente. Mas os seus membros têm sido usados para quem ou por quem? Vai tomar uma aguinha, vai no banheiro e daqui a pouco você volta, porque se lá no começo do bloco nós conversamos e falamos hoje, tem a marca, e por que não dizer a marca de Deus, na vida deste homem, é um pouquinho do que ele está nos contando. Qual é a marca que Deus quer também deixar na sua vida? Daqui a pouquinho a gente volta. Pensa aí. Para quem você tem doado os seus dons e os seus membros? Nós estamos ouvindo hoje o testemunho do Welbert. Falei certo. O Welbert, ele é de Sete Lagoas, um homem de Deus, fundador da comunidade Marca, com 2 Cs, e viveu uma vida muito livre, como nós falávamos no primeiro bloco. Teve uma confiança dos seus pais, que não erraram, obviamente, mas confiaram, mas que ele mesmo não estava preparado para ter tal confiança. E assim, nessa confiança, nessa liberdade, o mundo foi, naquele tempo, mais esperto que ele e o agarrou por um tempo. E nisso, Betinho, como nós estamos chamando, você abriu-se para essa realidade que aconteceu naquele grupo de oração. Foi um divisor de águas, como você disse. Mas foi fácil deixar a vida velha? Porque às vezes a gente também tem que se colocar numa espreita. O que é mais fácil? Deixar a vida velha ou abraçar a vida nova? São 2 situações muito difíceis. Eu até costumo dizer que nada melhor, nós não temos melhor amigo do que o tempo. E a gente precisa aprender a viver os processos. Uhum. É uma coisa de cada vez. Porque, veja bem, embora fosse muito tentador tudo que eu tinha de vícios, de apegos, ao mesmo tempo foi muito forte a experiência que eu fiz naquela noite. Então, quando eu chego em casa, eu queria enfiar Jesus para a goela abaixo de todo mundo e queria que todo mundo experimentasse o que eu havia provado. Só que foi como jogar um balde de água fria em mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém. E hoje eu dou razão, porque a vida inteira manipulando, enganando, etc. e tal, ninguém acredita mesmo. Então, o tempo é ele que vai ser o meu amigo nessa circunstância. Então, quando você faz uma experiência verdadeira, que você é tocado por Deus, que você se deixa, que você se permite ser tocado por Deus, nada, nenhum balde de água fria vai fazer você voltar atrás. Então eu voltava para a igreja e buscava mais, e queria mais, eu queria experimentar mais daquilo. E aquele primeiro amor que é uma coisa avassaladora, que você dá tudo. Eu ia para a porta da igreja, a igreja fechada, e eu ajoelhava na rua, fazia o nome do Pai, começava a rezar lá na rua de joelho. E o povo falava, esse aí, a droga já comeu o neurônio, meu filho, já tá louco. E rezava na rua, é muita sede, muita sede. Então, manter aquela experiência também não é nada fácil. É uma luta diária. E até é engraçado essa parte, porque eu lembro que o José Roberto falou assim, olha, Jesus está revelando que você não vai morrer agora, não sei quem é você, falou assim lá naquela noite, mas você não vai morrer agora, mas ele vai dar um jeito na sua vida e vai pagar toda a sua dívida. Aí eu falei, eu vou rezar que esse dinheiro vai vir. E eu rezei muito, padre, mas o dinheiro não veio.
mas eu estava cheio do Espírito Santo, fui lá, encarei a pessoa, falei toda a verdade para ela, né? Resumidamente eu estou contando aqui, que eu acho que é importante essa parte. E aí, ela acreditou e aceitou eu trabalhar para pagar do jeito que eu pudesse. Né? E foi ali que Deus foi trabalhando em mim, eu fui mostrando para Ele que eu estava trazendo a verdade, porque realmente eu estava. Eu queria viver a santidade a todo custo. Né? E a partir dali eu fui entregando a minha vida, e cada vez que eu entregava, eu tinha desejo de entregar mais, e uma sede muito grande. Então, de fato, não é fácil a gente se manter no caminho. Até porque, Betinho, deixa eu só entrar aqui. A revolução, né, como o Monsenhor Jonas diz, a revolução, Jesus aconteceu dentro de você. Mas o seu ambiente continuava o mesmo. Então, os seus amigos de bebedeiro, os seus amigos de uso de droga, os seus amigos de crime, os seus amigos de tantas coisas, estavam ali. Né? Ou seja, você teve essa trombada com Jesus, aconteceu essa revolução Jesus na sua vida, mas você ainda não tinha nenhum círculo de amizade que te ajudasse a isso. Né? Exatamente. Então, eu falo porque todos aqueles que passam por um processo de conversão, né, porque apenas inicia a conversão, nossa conversão vai até o nosso último suspiro, todos aqueles que começam o seu processo de conversão encontram a dificuldade justamente isso. E agora, como é que eu vou deixar isso? Né? E aí é onde entra Satanás, é onde entra a tentação para dizer assim, olha, você não vai conseguir, você não vai dar conta, é muito difícil. Foi assim. É isso mesmo, e quando a gente olha à luz do Evangelho, todas as pessoas que tiveram experiência com Jesus tiveram que romper com alguma coisa. Sim. Aquele ciclo de amizade, os prazeres, tudo muda. Então, exige de cada um de nós um sacrifício. Não é um toque mágico que já muda a vida da pessoa ali, não. Você descobre Jesus, se apaixona por Ele e começa a andar nos caminhos dele. Eu vejo que é bem isso que acontece comigo e creio que na vida de todos aqueles que tiveram experiência, porque assim, a gente pode até pontuar que aquele dia foi um dia de divisor de águas, que muda a história da vida da gente, e aqui começa um processo de santificação. É um caminho, que a igreja vai ensinar, que a gente precisa galgando os degraus e subindo, até chegar no estado de perfeição, se preciso for aqui na terra, né, se Deus permitir. Mas é um caminho que começa desse ponto de partida aí, vai até com Deus. Você dizendo, né, dos homens, das mulheres da Bíblia, Paulo. Né? Amém. A queda do cavalo, né? A queda do cavalo na via de Damasco, na rua direita, né, como diz, foi só o começo. Às vezes a gente pensa em São Paulo, que já estava pronto, que isso, aquilo, mas a gente não sabe todo o processo que São Paulo viveu. Né? 3 anos ele voltou lá para fazer tendas, para depois ele ser enviado, até mesmo encontrando muitas dificuldades, como você encontrava, assim, quando você estava lá na porta da igreja rezando. Isso aí, a droga já comeu os neurônios. Paulo chegava nos lugares e falava, não, esse cara aqui era perseguidor, o que ele está fazendo aqui agora? Né? Então, é um processo. Mas é justamente neste processo em que nós somos mais agraciados por Deus, mas também somos mais tentados pelo diabo. É isso. Somos mais agraciados justamente por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos muito dele ali. E vamos precisar sempre, obviamente, mas Deus sabe que nós precisamos muito mais da graça dele ali. E ao mesmo tempo, Deus sabe que nós também somos muito tentados naquele momento. Verdade. Só que aí, dessa experiência, você segue em frente e nasce a experiência que hoje nós falávamos lá no primeiro bloco. É disso que nasce a experiência da comunidade Marca? Onde nasceu, como caminhou? Aí eu comecei a servir nos grupos de orações, me descobri pregador da palavra, a partir da minha experiência
de vida, eu comecei a contar a minha história e eu comecei a pregar naturalmente. E fui me formando no Ministério de Pregação. Só que eu nunca poderia imaginar que Deus tinha uma missão que eu diria mais profunda, né? Que é me descobrir fundador, porque, como eu disse lá no início, quando Deus permite que alguém receba o dom da vida, Deus já tem um propósito na vida daquela pessoa. Então, o Senhor foi feito padre antes do ventre da sua mãe. O Senhor descobriu lá na frente, né? Mas Deus já tinha um plano para o Senhor ser sacerdote lá atrás. Então, quando eu me descobri fundador de uma obra, vem um medo natural, mas ao mesmo tempo aquela confiança. E isso começou como? A partir das minhas experiências no movimento, eu comecei a ir para as ruas, conheci minha esposa, casamos, e depois a gente ia para as favelas, fazia trabalho pastoral nas vilas, nas favelas, nos presídios. Muito cedo a gente já começou fazendo isso, e internava pessoas em casas de recuperações que a gente conhecia, ia lá, acompanhava. Um trabalho muito intenso, já estava intrínseco em nós esse carisma, né? Quando você fala em nós, você fala você, sua esposa e mais algumas pessoas? Um grupão de pessoas. É aí que está o detalhe. Esse grupão de pessoas cresceu em Belo Horizonte, porque eu sou de Contagem, eu sou da Arquidiocese de Belo Horizonte, hoje eu moro em Sete Lagoas. E ficou um grupo muito grande, só que nenhum de nós tínhamos pretensão de ser comunidade. Nós queríamos fazer um trabalho missionário, era a nossa intenção. Eu nem de longe imaginaria que eu seria um fundador de uma comunidade. O único fundador que eu conhecia era o Monsenhor Jonas Abib. E fui vivendo aquela realidade, aquele grupo cresceu muito e a igreja, a Arquidiocese de Belo Horizonte, falou, opa, quem que é esse povo aí? Quem responde por esse povo aí? E aí o bispo falou, não, precisa, Dom Valmor na ocasião, precisamos alguém que acompanhe esse grupo aí, para a gente saber quem é. Aí nos indicaram o CAMENC, que é um conselho que Dom Valmor criou lá, e a gente foi para o CAMENC. Lá no CAMENC, eles discerniram e disseram, não, vocês têm estrutura de uma nova comunidade. A gente só queria paz para fazer o trabalho, então nós somos isso aí mesmo. E foi. Só que, à medida que a gente foi caminhando, falou, não, tem alguém que é fundador dessa obra aí, porque tem um carisma autêntico isso aí. E aí, resumo da ópera aqui, chegou no Betinho, eu fui entendendo que era mesmo assumir. Só que assim, éramos uma comunidade de aliança, com elo de aliança. Nós não tínhamos o elo de vida, onde a gente entrega tudo, né? Sim. Larga o trabalho, escola, tudo, e vai dedicar integralmente a vida na missão. E à medida que a gente foi caminhando, Deus foi mostrando e chegou um dia que nós decidimos entregar tudo. Literalmente, eu e a minha esposa, já casado na ocasião, entregamos tudo. A gente tinha carro, tinha casa, tinha imóvel, a gente abriu mão de tudo para dedicar a nossa vida integral para essas pessoas mais necessitadas. Daí, isso vocês já tinham espaço para acolher essas pessoas ou ainda não? Não. Aí, escutando a voz de Deus, já com um grupo discernido, Deus apontou que nós deveríamos ir para Sete Lagoas. E fomos, com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. Para a diocese vizinha. Vai, deixa tudo igual Abraão. Largamos. Larga tudo e vai. Exatamente. Para a terra que Deus prometeu. Eu vou mostrar. E fomos, literalmente, chegamos lá sem saber onde a gente ia morar. Deus arrumou a casa lá, fomos para aquela casa. Daí surgiu a casa de recuperação. Essa casa de recuperação, a propósito, ela pertencia a uma outra comunidade, a comunidade Santa Terezinha, fundador Senhor Deli. Um dia o Senhor Deli, vendo a gente lá, falou, nossa, eu estou com uma casa que ela está meio deixada, que ele tem outras casas de recuperação. Se você quisesse assumir, e a gente assumiu essa casa. E depois, futuramente, a gente acabou comprando dele a casa. E lá virou a casa de recuperação para dependente químico.
Até então vocês só indicavam, vocês cuidavam das pessoas, acolhia e indicavam para as casas de recuperação, para os lugares que iriam acolhê-los. Isso. Até então. Isso. Aí a gente agregava o trabalho de rua, do presídio, até hoje é assim. Até brinquei lá em casa esses dias. Lá em casa está parecendo um presídio. Agora, a turma lá é tudo ex-presidiário. Todo mundo passou, foi detento um dia. Mas quem chega lá não reconhece. Sim. Fala, gente, mas como esses meninos são diferentes? Então, não é isso que as pessoas pensam. Todo mundo comete um erro na vida, ou vários erros, mas todo ser humano é a imagem e semelhança do amor, Sim. que é Deus. A essência dele, a natureza dele é o amor. Então a gente precisa descobrir isso. Onde está o problema? Vamos resolver esse problema, né? Então, a nossa casa, ela existe para isso. Aí, além da casa de recuperação, nós temos uma casa de atendimento, que a gente atende diversas realidades lá. Casa Alívio do Sofrimento São Padre Pio, que é um dos nossos baluartes, né? Que é o nome do hospital de São Padre Pio. Sim. E lá em casa a gente chama de Hospital das Almas. A gente atende também nessa casa. Tem um sacerdote que mora conosco na nossa comunidade, então ele atende confissão lá também. Nós trabalhamos a realidade de avivamento para todas as realidades mortas. Aonde a morte que precisa de vida, a gente tem que dar. Por isso a gente vai na rua, vai no presídio, vai no hospital, vai em tudo quanto é lugar que precisa de vida. Isso vocês foram intuindo antes mesmo de ter a clareza de que era um carisma autêntico, de que era uma comunidade, que era uma nova fundação, esse levar a vida, né? Como você diz, levar o avivamento a essas realidades mortas. Vocês já intuíam isso, vocês já viviam isso antes mesmo da igreja dizer, não, aqui tem um carisma, aqui tem uma nova fundação. Exatamente, a gente viveu tudo para depois entender que nós éramos um carisma. Porque normalmente é assim, se vive para depois escrever. Exatamente, exatamente. Então, eu até falava com o fundador antes de ontem, nossa, se eu tivesse escutado fulano naquela ocasião de escrever tudo naquela época, eu teria arrependido de tudo que eu escrevi, porque não era nada daquilo que a gente pensava, né? Lá no início vem aquela empolgação, não, vamos escrever, não sei o quê. Não era, Deus vai vivendo primeiro, depois escreve. Exatamente, e aí a gente foi entendendo que tinha um carisma autêntico ali, né? Nossos trabalhos, assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas o índice de recuperação é muito pouco, é muita gente que passa pela casa e não recupera. Só que assim, os que recuperam são testemunhos muito fortes. Vou contar um exemplo aqui. Um dia meu pai e minha mãe me pediu que eu fosse lá na cidade deles e pegasse um menino que estava morando na rua. De tanto eles insistiram, eu fui lá, conversei com o menino, insisti com ele, ele não queria internar, convenci ele, falei, olha, você vai e fica 3 dias, se você não gostar, eu trago você de volta. Aí, tá bom. Levei, ficou 3 dias, nessa ocasião eu levei ele para casa do senhor Deli até. Ficou 3 dias, ele não falou nada também não. Passou uma semana, ele não falou nada também não. 1 mês, 2 meses, 3 meses. 5 meses tem direito de ir para casa. Ele não quis ir para casa, que era na rua a casa dele. Ficou 7 meses, venceu os 9 meses, não saiu da casa. Começou a coordenar a casa. Arrumou uma menina, casou com a menina. Tiveram um filho, eu sou padrinho do filho deles. Ele foi tocando a vida dele com a família dele, teve outro filho, abriu uma casa de recuperação. Hoje o Tiago é dono de uma das casas de recuperação de maior referência de 7 Lagoas. Hoje sou eu que busco a ajuda dele. Tiramos o Tiago da rua, né? Tem muitas histórias lindas, que vale muito a pena. Então, se você fizer um cálculo, uma matemática básica, o tanto de pessoas que se recuperam
lá na casa do Tiago. Então, a gente nunca pode desanimar, padre, porque tem jeito, sim, dá para fazer a coisa diferente, tem que crer. E eu acho assim, é uma verdadeira luta espiritual, né? Mas a gente sabe também que existe uma luta de interesses, né? Infelizmente, a gente sabe que as drogas, ela não é apenas uma questão de traficante e usuário. Infelizmente, a gente sabe que existem muitos patrocinadores que estão por aí e muitas vezes se esbarrando conosco em vários lugares. Aqui em São Paulo, não sei se você já conhece, como você é de Alagoas, mas não sei se você já foi lá, mas é uma situação lastimável, a Cracolândia, por exemplo. Já estive lá. Né? É uma situação lastimável de você ver a que nível chega a pessoa humana. Aqui rebaixamento chega a pessoa humana. Né? E muitos sobrevivendo, se mantendo e até mesmo desejando para o seu bel prazer que aquilo continue daquele jeito. Uhum. Né? Então, é preciso sim, né, não desistir. Não podemos desistir, porque são vidas, Sim. São filhos de Deus. Né? Como você dizia, todos nós somos imagem e semelhança do amor, e é isso mesmo. Né? Às vezes a gente tem medo, mas infelizmente a gente não sabe que a realidade é muito mais maléfica do que o normal. Não é ele, ali é uma vítima. É uma vítima. Não vou aqui entrar em questões políticas, mas é uma vítima do sistema, obviamente. Né? Como você foi por um tempo, bendito seja Deus que Ele entrou na tua vida, porque Ele tinha uma missão para você, Ele tinha um chamado para você, e a partir de você, quantos já não se recuperaram, quantos já não abraçaram. Mas nós vamos terminando já, Betinho, mas eu queria que você dissesse duas coisas. Neste tempo que é hoje, aqui e agora, quais são as suas maiores alegrias e quais são os seus maiores desafios na missão? Eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. Sou muito feliz por Deus ter me chamado e ter me mostrado o caminho, estar à frente dessa obra que é a Comunidade Marco. Minha maior alegria é ter me encontrado no caminho, ter voltado para o propósito, ter me alinhado ao propósito de Deus. Sou muito feliz. E essa é uma graça que os santos atingiram. Porque assim, quem é santo é feliz, não porque o que ele faz é uma coisa fácil de fazer. Muito pelo contrário, até muito difícil. Né? Mas é feliz porque ele sabe para quem que ele está fazendo. Então não tem peso, não pesa. Então eu diria que a minha maior alegria é fazer o que eu faço. Eu gosto de ser missionário. Amo estar aqui, onde eu vou, quando estou no presídio, amo estar no presídio. No meu Instagram essa semana eu coloquei uma foto minha lá dentro do presídio. Amo estar no presídio, em todos os lugares. Então a minha maior alegria é essa. E o maior desafio há tanta coisa que eu queria fazer, padre. E a gente sabe que as nossas limitações humanas não nos permitem. Mas eu tenho um sonho de ter uma casa toda estruturada. Eu quero ter uma casa de passagem para esses meninos que estão na rua. Eu posso dizer que 98% deles não querem internar. É um ou outro. Mas eu preciso dar uma condição melhor para esses 98%. Eu não tenho o que fazer com eles. Eu
eu tenho esse desafio, eu queria montar essa casa um dia. E depois que eles saírem de lá, da casa de recuperação, eu preciso dar algum suporte para alguns que saem dali. Então, esse é o meu maior desafio hoje. Eu penso na minha vida pessoal, que vai me fazer completar aquilo que eu sonho, é isso. É isso. Eu fiz essa pergunta justamente porque aqui eu assumo essa missão para pedir em nome dela. Você pode ajudar o Betinho e a comunidade Marca nesses desafios que ele tem? Não é filantropia, minha gente. Não é assistência social. É caridade pura. Porque quando nós vamos ao encontro do outro, e principalmente, como o próprio Jesus diz no Evangelho, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e foste me visitar e tudo mais. Foi a mim mesmo que fizeste tudo isso. E muitas vezes nós temos condições, mas muitas vezes não nos sentimos tocados por Deus de fazer essa ação em ajudar de forma concreta. Então eu agora peço a Deus que através deste meu apelo, você se sinta tocado, não pelo meu apelo, mas pelo próprio Deus, que com certeza está tocando o coração de muitas pessoas, não somente para as suas doações materiais, mas tempo, vida, dons. Com certeza vocês precisam de médicos, de dentistas, de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais e tantas coisas. Então você de Betim, de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de toda a Contagem, de todo canto, aos senhores bispos que podem estar nos assistindo, aos senhores padres também, que queiram levar este carisma. É preciso, minha gente. Nós sabemos que é uma luta contra as forças infernais que querem destruir o ser humano. E essa é a maneira que hoje em dia mais tem destruído. Quero agradecer muito a você, Betinho, pela sua partilha de vida, pelo seu testemunho, pelo carisma que Deus suscitou no teu coração. E que cresça ainda mais, porque eu digo para você uma coisa que um dia eu ouvi do próprio Frei Hans. Qualquer segundo da sua vida como fundador é odiado pelo inferno. Porque um segundo da sua vida como fundador retira do inferno, você não sabe quantas almas. Mas 1 segundo da sua vida é glorificado no céu. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém, Pai. E a você também. Sinta-se verdadeiramente incomodado com esse testemunho. Com a pergunta, o que eu posso fazer? Este e todos os outros nossos programas, você pode revê-lo no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Deus abençoe você e até o próximo programa. Gente de Fé.